Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana. Deus abençoe você e sua família nessa semana que se inicia. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 37. Hoje é dia 14 de dezembro. Hoje também é o dia de São João da Cruz, que foi presbítero e doutor da igreja. Ouçamos agora o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos tem João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós fazemos a memória de São João da Cruz. Ele é um dos grandes mestres da experiência mística de nossa igreja. Vamos conhecer um pouco a história desse carmelita que viveu no século XVI e é considerado o protetor das almas aflitas e desconsoladas. Juan de Yepes era esse seu nome de batismo. Ele nasceu no ano de 1542 em Fontivarros, pertencente à província de Ávila, na Espanha. Seu pai se chamava Gonzalo de Yepes, descendia de uma família tradicional e rica de Toledo. Porém, por ter se casado com uma jovem de família humilde, perdeu os direitos da herança. Catarina Alvarez, sua esposa e mãe de São João da Cruz, era vista como sendo de classe inferior. Gonzalo, pai de São João da Cruz, faleceu ainda jovem, quando João ainda era uma criança. Por isso, a viúva, desprezada pela família do marido e obrigada a trabalhar para sobreviver, se mudou com os filhos para a cidade de Medina. Em Medina, João, já jovem, começou a trabalhar. Ele tentou algumas profissões. A última foi a de ajudante no hospital da cidade. À noite, João estudava gramática no colégio dos jesuítas. Sob a influência dos padres da Companhia de Jesus, a espiritualidade do jovem João de Yepes desabrochou. Por isso, aos 21 anos de idade, ele entrou na ordem carmelita, procurando uma vida de oração profunda. Após o noviciado, João de Yepes foi transferido para a Universidade de Salamanca, com o objetivo de terminar o estudo de filosofia e de teologia. Mesmo cursando a universidade, que exigia dele toda a dedicação aos estudos, João encontrava tempo para a caridade e fazia questão de visitar os doentes nos hospitais ou nas residências, onde prestava seu precioso serviço de enfermeiro. João foi ordenado sacerdote quando tinha 25 anos. Nessa ocasião, ele mudou seu nome para João da Cruz, pois já tinha o desejo de se aproximar dos sofrimentos da cruz de Cristo. Por causa disso, achava a ordem dos carmelitas muito suave, sem austeridade. Pensou, inclusive, em entrar numa congregação mais austera. Foi nessa ocasião que Madre Teresa de Ávila atravessou o seu caminho. Na época, ela tinha autorização para fundar conventos reformados da ordem carmelita.
Tinha também autorização de todos os superiores da Espanha para intervir nos conventos masculinos. O entusiasmo de Santa Teresa contagiou o padre João da Cruz, e ele começou a trabalhar na reforma da ordem carmelita, voltando às origens da mesma, procurando reviver em todos os carmelitas da época o carisma que deu origem à ordem e ajustando a disciplina. A partir de então, a ordem carmelita encarregou o padre João da Cruz na missão de formar os noviços. Por isso, ele assumiu o posto de reitor de um convento dedicado à formação e aos estudos dos novos carmelitas. Assim, ele contagiou um grande número de carmelitas e, por conseguinte, reformou vários conventos. Como era de se esperar, o padre João da Cruz começou a enfrentar dificuldades dentro da ordem. Conventos inteiros e vários superiores se opuseram às reformas quando ele começou a aplicá-los efetivamente. Por isso, ele passou por sofrimentos insuportáveis, se não fossem vistos com os olhos da fé. Chegou, por exemplo, a ficar preso durante 9 meses num convento que recusava terminantemente a reforma proposta por ele. Tudo isso sem contar as perseguições que começaram a aparecer de todos os cantos. Testemunhas dizem, no entanto, que o padre João da Cruz fez jus ao nome que escolheu, abraçando a cruz, os sofrimentos e as perseguições com alegria e louvor a Deus. E esta foi a grande marca de sua vida, além de seus escritos preciosos. São João da Cruz abraçou o sofrimento com prazer, desejando ao máximo sofrer como Cristo e unir seus sofrimentos aos do Mestre, em sacrifício pela própria conversão e também pela conversão da Igreja. O espírito de sacrifício, o fugir das glórias humanas, a busca da humildade, a oração profunda e o conhecimento da palavra de Deus renderam a São João da Cruz vários escritos de grande profundidade teológica e sabedoria divina. Dentre eles, destacam-se os livros Cântico Espiritual, Subida do Carmelo e Noite Escura. Por isso, ele foi aclamado doutor da Igreja, equiparado a Santa Teresa de Ávila, também doutora. Deixou uma grande obra escrita, que é tida como muito especial. Ela é lida, estudada e seguida até hoje por religiosos e leigos. Os biógrafos de São João da Cruz relatam que ele sempre fazia 3 pedidos a Deus. Conta-se que ele pedia insistentemente 3 coisas a Deus. Primeiro, que ele tivesse forças para sofrer e trabalhar muito. Segundo, que ele não saísse deste mundo estando no cargo de superior de alguma comunidade. E terceiro, que ele tivesse a graça de morrer humilhado e desprezado por todos, como aconteceu com Jesus. Isto fazia parte de sua mística, igualar-se ao máximo a Jesus no momento de sua paixão. Pouco antes de morrer, São João da Cruz passou, de fato, por grandes sofrimentos, advindos de calúnias e incompreensões. Foi destituído de todos os cargos que ocupava na ordem carmelita e passou os últimos meses de sua vida no abandono e na solidão. Antes de morrer, sofreu de uma terrível doença, sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo. Ele morreu no convento de Úbeda, Espanha, no dia 14 de dezembro de 1591, com apenas 49 anos. A reforma da ordem carmelita descalça, proposta por ele, por fim, tornou-se realidade. Pouco tempo após a sua morte, São João da Cruz passou a ser venerado e seguido pelos seus confrades. Em 1952 foi aclamado como o padroeiro dos poetas da Espanha. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia e nesta semana que se inicia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e de São João da Cruz, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.